de Atos, dando continuidade à nossa série de ministrações, a igreja que nós queremos ser. Capítulo 7, versículo de número 54. Ao longo dessas últimas semanas, nós ministramos acerca do sermão de Estevão, para aquelas pessoas que acreditam que no Novo Testamento há um desprezo pelo Velho Testamento. Essa passagem de Estevão serve justamente para mostrar que não é isso. Estevão, na sua defesa, ele faz um resumo de toda a fé do povo de Deus na antiga aliança. E agora nós chegamos ao desfecho do sermão. Hoje, o título do nosso sermão que vamos ministrar aqui é Crentes Vivos ou Mortos. Capítulo 7 do livro de Atos, versículo 54. Ouvindo eles isto, enfureciam-se no seu coração e rilhavam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava à sua direita. E disse: Eis que vejo o céu aberto e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Eles, porém, clamando em alta voz, taparam os ouvidos e, unânimes, arremeteram contra ele. E, lançando-o fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um homem chamado Saulo. E apedrejavam Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. Com estas palavras adormeceu e Saulo consentia com a sua morte. Só até aí. Pai, te rendemos graças por essa manhã, Senhor, por mais uma manhã, onde as tuas misericórdias se renovaram, Pai. Senhor, os louvores que foram entoados aqui querem nos fazer crer que nós te adoramos de todo o coração, e nós sabemos que isso não é verdade, Senhor. Muitas vezes temos te desprezado, temos desprezado a tua sabedoria. Muitas vezes, Senhor, temos usado da tua palavra para nos promover. Temos usado a tua palavra, Senhor, muitas vezes como um amuleto e não como a verdade das nossas vidas. Perdoa-nos, Senhor. Perdoa-nos, Senhor, porque quando olhamos para histórias como as de Estevão, nós podemos perceber quão longe nós estamos do cristianismo bíblico. Mas, Senhor, que hoje seja um dia de renovo. Que o Senhor possa renovar a nossa fé. E através da ministração desse sermão, os nossos olhos possam ser abertos. Que o nosso coração possa se voltar completamente para Ti, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Meus irmãos, no final do sermão, Estevão diz, no versículo 51, homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e de ouvidos, vós sempre resisti ao Espírito Santo, assim como fizeram os vossos pais, também vós o fazeis. Muitas vezes nós temos que pregar palavras duras para pessoas que absolutamente vão desprezar completamente a palavra que a gente está ministrando. Essa é uma experiência muito comum na minha vida, onde você prega e ensina para pessoas que desprezam completamente a você e ao ensino que você está trazendo das Sagradas Escrituras. Mas isso não é um problema nosso, isso é um problema de Deus. O problema nosso é quando a gente não prega. O
problema nosso é quando a gente permite que a maldade alheia endureça o nosso coração. O problema nosso é quando a gente paga o mal que as pessoas fazem conosco com outro tipo de mal, porque fomos chamados para pagar o mal com o bem. Estevão estava disposto não somente a viver por Cristo, como a morrer por Cristo. Essa é uma ideia muito longínqua para a nossa mente nos dias de hoje, onde nós estamos acostumados com o evangelicalismo norte-americano, que chegou dos Estados Unidos há 50 anos atrás, querendo dizer que o fato de sermos cristãos, tudo vai dar certo na nossa vida, e o fato de sermos cristãos, não vamos ter mais nenhum tipo de doença, nenhum problema financeiro e nenhum problema familiar. Esse tipo de evangelho triunfalista tem encontrado muitos adeptos aqui no Brasil e ao longo do mundo inteiro. Mas essa não é a realidade. A realidade é que hoje existem pessoas morrendo de fome. A realidade é que existem hoje pessoas morrendo de fome espiritual, querendo ouvir uma pregação como essa que você está ouvindo nessa manhã e muitas vezes desprezando. Existem pessoas que estão clamando: Senhor, manda um homem para me falar a respeito desse Jesus. Nesse mesmo livro de Atos, nós vemos a passagem do eunuco, onde ele tinha largado todos os seus afazeres e tinha enfrentado uma viagem extremamente desgastante de muitos dias, quem sabe até semanas, para ir adorar o Deus verdadeiro em Israel. Ele tinha adquirido uma cópia do livro de Isaías, mas não existia ninguém que explicasse para ele aquelas palavras. E ele estava lendo em alta voz, e Filipe chega e diz: você está entendendo o que você está lendo? E a resposta dele é: como é que eu vou entender se ninguém me explica? Sabe, o desprezo do conhecimento bíblico é algo absolutamente gritante hoje em dia. Como tem pessoas que carregam as suas Bíblias no braço e tem outras que nem carregam. E elas não sabem o que está escrito lá, e tem gente que nem quer saber. E o pior é que essas pessoas se professam crentes. Crentes em quê? Em quem? Como você pode acreditar numa pessoa que você nem conhece? Estevão estava disposto a morrer pelo Senhor. A maioria de nós ainda não está. E a gente acha que a gente é crente. O Senhor Jesus disse que todo aquele que quiser tentar salvar a sua vida, vai perder ela. Se você está sentado aqui no banco da igreja e a sua preocupação é viver mais anos de vida de maneira prazerosa e de uma maneira que você consiga usufruir todas as benesses que o dinheiro e a saúde podem proporcionar, deixa eu lhe dizer, você é um inimigo de Deus. E Ele está vindo de maneira irada contra você. Mas todo aquele que perder a sua vida por amor a Cristo e ao Evangelho, achou a sua salvação. É isso que a Bíblia mostra. Estevão sabia de tudo isso. E você sabe o que é mais bonito na vida de Estevão? É que Estevão não era um apóstolo. Estevão não era um pastor. Estevão era um homem que servia as mesas. Sabe, muitas vezes a gente acha que porque a gente mexe no som da igreja, porque a gente limpa a igreja, porque a gente arruma a cadeira da igreja, a gente não precisa saber de Bíblia, porque a nossa tarefa é essa. A minha tarefa é coisas manuais, então eu não preciso saber de Bíblia, porque saber de Bíblia é a tarefa do pastor. Quem te disse isso? Saber de Bíblia é uma obrigação de todo crente. Conhecer a verdade é uma obrigação de todo crente, porque a salvação é algo pessoal. Mas as pessoas, hoje em dia, desconhecem absolutamente esse tipo de entendimento. Estevão era um simples diácono, que servia à mesa dos necessitados. Mas isso não a parte de ser cheio do Espírito Santo e de conhecer bem a palavra do Senhor. Um obreiro aprovado, ele só é aprovado se ele manejar bem a palavra do Senhor.
Você pode saber cozinhar muito bem, você pode saber arrumar um telhado muito bem, você pode fazer coisas seculares para Deus muito bem, mas se você não maneja bem a palavra do Senhor, você é um obreiro que está desaprovado por Deus. Muitas pessoas hoje em dia se vangloriam de ter belos tons de voz. Mas, meus irmãos, deixa eu lhe dizer, grande parte dos cantores evangélicos de hoje não conhecem nada de Bíblia. Nada, absolutamente nada. Mas na mente da maioria desses, ele não precisa saber de Bíblia, ele só canta. Pessoas que muitas vezes tocam instrumentos na igreja e que não são nem cristãos, porque ele só tem que saber o acorde certo. Deus está em busca de obreiros aprovados, que manejam bem a sua palavra. Aqui, até para você limpar um banheiro, você tem que manejar bem a palavra do Senhor. Porque senão, tudo que você faz é inútil. É melhor então você limpar um banheiro numa dessas empresas que lhe pague bem. Porque aqui você não vai ter recompensa alguma. Aquelas pessoas que fazem algo para Deus da maneira errada, não recebem recompensa nenhuma. Por isso que a Bíblia diz, é melhor que você seja frio ou quente. Porque se você for morno, ele vomita você da boca dele. É duro ouvir essas coisas, mas é extremamente necessário. Para que a igreja fique assim como está. Para que só venham pessoas que estão dispostas a ouvir a verdade. Aquelas pessoas que estão em busca de deleites e prazeres, é muito melhor ela ir para a praia. Porque a igreja não é lugar de diversão e entretenimento. Igreja é lugar de conhecimento e intimidade com Deus. Estevão sabia disso. Versículo 52, ainda falando das últimas pregações. Qual dos profetas os vossos pais não perseguiram? Eles mataram os que anteriormente anunciavam a vinda do justo, do qual vós agora vos tornastes traidores e assassinos. Sabe, Estevão, ele tinha a mesma coragem que todo homem de Deus tem, como João Batista, que também deu a sua própria vida por amor à verdade. Ele olhou na cara daquelas pessoas e disse, vocês são traidores. Mas eles eram líderes religiosos. Eles eram fariseus que separavam o dízimo do coentro, da hortelã, do cominho. Eles eram pessoas absolutamente acima de qualquer suspeita. E Estevão está dizendo, vocês são traidores. Vocês estão amando mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Vocês se deleitam mais com os aplausos humanos do que agradar o Deus que está no céu. Vocês se deleitam mais com regras e normas do que com o verdadeiro amor e a misericórdia que Deus manda que tenhamos para com todos. Vós que recebestes a lei pelo ministério de anjos e não aguardastes. Sabe, aqueles fariseus, eles se avocavam para si como guardiões da lei. Em muitos momentos onde Jesus estava pregando para eles, eles diziam, nós somos discípulos de Moisés. Moisés, o representante deles, que trouxe a lei, o intermediário entre o povo de Israel e Deus. Nós guardamos essa lei que Moisés entregou. Mentira! Eles nem conheciam a lei. Como você pode guardar? A resposta de Jesus para esses líderes foi, vocês não conhecem nem as Escrituras e nem o poder de Deus. Algumas pessoas vêm até mim e dizem assim, olha, tem um pastor aí dessas igrejas da prosperidade que ele conhece muito a palavra de Deus, embora a vida dele não seja essas coisas todas. Mentira, ele não conhece não. Não, ele não conhece. Ele conhece, não conhece. Porque se ele conhecesse, ele temia e praticava. A grande questão é que aqueles que dizem que são do verdadeiro evangelho, eles não manejam bem a palavra do Senhor. E como combater com pessoas? Como combater com um diabo que é muito mais prudente do que você? O que tem faltado hoje em dia é o que Jesus disse. Sede prudente como as serpentes e simples como as pombas. Nós não somos prudentes. Nós não estudamos a palavra de Deus. Nós não oramos como deveria. E nós não exercemos a misericórdia ao próximo como deveríamos. E ainda assim achamos que estamos vencendo a batalha espiritual.
Então Estevão agora está diante de pessoas enfurecidas. Ouvindo eles isto, enfureciam-se no seu coração e rilhavam os dentes contra ele. Rilhar os dentes é aquela expressão mais profunda do ódio. É quando uma pessoa ela está extremamente raivosa e ela não consegue nem esconder isso que ela está com raiva de você. Muitas vezes você está conversando ou pregando e as pessoas na igreja elas estão até com raiva, mas elas conseguem esconder. Mas aqui eles não conseguiam nem esconder. Eles estavam rilhando os seus dentes. Sabe, muitas pessoas têm falado para mim a respeito de unidade. Não, tem que ter unidade. O importante é o amor. E eu concordo absolutamente em gênero, número e grau, que é importante ter unidade e o importante é o amor. Mas, meus irmãos, deixa eu falar duas coisas a respeito de amor e unidade. Só existem se for na verdade. Eu nunca posso ter unidade com uma pessoa que não crê no mesmo Deus que eu. Eu nunca posso ter unidade com uma pessoa que o Deus dele é Mamon. E eu estou falando para os crentes da prosperidade. O Deus deles não é o mesmo Deus, embora eles tenham a mesma Bíblia. Eles acreditam em Mamon, eles não acreditam no Deus de Israel. Esses pastores que saem por aí pregando curas milagrosas e campanhas e pedindo dinheiro à torto e à direito e dizendo que Deus vai te dar isso e aquilo, eles não servem ao mesmo Deus que nós. Mas as pessoas dizem que a gente tem que ter unidade com essas pessoas. Essas pessoas precisam ler as cartas de Paulo. Paulo vai dizer em 1 de Coríntios, no capítulo 5, que diz, olha, os falsos irmãos, com esse nem com mais. Não tenha nenhum relacionamento com esses falsos irmãos. E quem são esses falsos irmãos? São aqueles que, dizendo-se irmãos, eles agem como o mundo. São aquelas pessoas que Tiago fala de maneira muito dura. Eles são inimigos de Deus. Pois todo aquele que ama o mundo, todo aquele que é amigo do mundo, se faz inimigo de Deus. O apóstolo João diz a mesma coisa em outras palavras e diz, não ameis o mundo e nem nada que há no mundo, porque tudo que há no mundo é a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne e a soberba da vida. Não ame o mundo. Mas a gente vive num contexto onde a igreja quer agradar o mundo, onde ninguém quer que ninguém fique com raiva. Olha, eu não quero pregar para as pessoas ficarem com raiva, eu quero pregar para fazer as pessoas felizes. Uma vez eu vi uma pregação de um desses pastores, líderes, pastor esse que foi o responsável, por assim dizer, pela desconversão de R.R. Soares, que a gente sabe que ele é um falso profeta. Mas a conversão dele, pelo menos ele diz que ele é convertido, mas a conversão dele foi quando ele leu um livro desse homem que eu vi uma pregação dele chamado T.L. Osborne. E esse homem, uma vez eu vi essa pregação e ele disse assim, sabe por que o povo gosta de mim? Porque eu sou feliz. Sabe por que todo mundo ouve as minhas pregações? Porque eu sorrio. Porque eu sempre trago boas mensagens e mensagens alegres. A gente não vê isso na vida de Estevão. A gente não vê isso na vida de Paulo. A gente não vê isso na vida do próprio Jesus, que foi morto e crucificado porque trazia palavras duras para um povo de dura cerviz. Agora a igreja acha que a tarefa da igreja hoje em dia é agradar o mundo. É virar para uma pessoa gananciosa e avarenta e olhar para ela e dizer, Deus quer te fazer ainda mais rico. É uma pessoa que só pensa na sua própria felicidade, completamente egoísta, e dizer para aquilo, Deus quer fazer a sua família muito feliz, porque Deus ama a família. Estimular o egoísmo e o egocentrismo como se o homem fosse o centro de tudo e colocar Deus de escanteio, é isso que o evangelho de hoje tem feito. Foi por isso que Estevão morreu, porque ele combatia esse falso evangelho. Eu gosto de pessoas que vivem um falso evangelho, mas eu deixo bem claro que eu não tenho nada a ver com o falso evangelho que essas pessoas pregam. A ponto de muitas dessas pessoas que tinham relacionamento comigo, elas ficam meio chateadas. Mas eu deixo de maneira bem clara para essas pessoas que eu as amo e que eu não tenho nenhuma comunhão com o falso evangelho que elas pregam ou que acreditam, para o próprio bem delas.
Porque a Bíblia diz, eu tenho alguma esperança dessas pessoas que estão no falso evangelho serem salvas. Ela diz, toma cuidado de você mesmo e da doutrina, para que não somente você seja salvo, mas também os seus ouvintes. E a minha esperança é que o Senhor me dê graça para que eu possa perseverar na sã doutrina e dando um bom testemunho cristão, para que todas as pessoas sejam salvas, inclusive aquelas que hoje estão no falso evangelho, para que amanhã possam sair dessa prisão que é a religiosidade. Ouvindo isso, eles enfureciam-se. A maioria das pessoas, elas dizem que muitas das pessoas do verdadeiro evangelho, elas se acham melhores. Não, a gente não é melhor nem pior. A grande questão é que a gente conhece a verdade. Jesus estava conversando com a mulher samaritana, lá no Evangelho de João, no capítulo 4. Ele está conversando com aquela mulher samaritana, e os samaritanos, eles tinham uma rixa muito grande com os judeus ortodoxos. Os samaritanos também eram parte da promessa, eles eram descendentes de Abraão, Isaac e Jacó, mas no cativeiro babilônico eles se contaminaram e eles voltaram com uns cultos estranhos aí. E os samaritanos e os judeus não se davam muito bem, muito parecido com o que hoje em dia a gente viu na época da eleição entre nordestinos e as pessoas que moram lá no sudeste. E aí um quer dizer que é melhor do que o outro. Meu irmão, ninguém é melhor do que ninguém, todo mundo é brasileiro. Jesus, ele fala a mesma coisa para aquela mulher samaritana, só que ele explica de outra forma. Eles não eram melhor, mas eles conheciam a verdade. Quando aquela mulher diz, olha, os judeus dizem que tem que adorar em Jerusalém. Eu aprendi no samaritano que a gente tem que adorar no Monte Gerezim. E Jesus disse, olha, vocês adoram, ele está falando para os samaritanos, o que não conhecem. Os judeus adoram aquilo que eles conhecem, porque a salvação vem dos judeus. A diferença daqueles que estão no verdadeiro evangelho para aqueles que estão no falso evangelho é que quem está no verdadeiro evangelho conhece. E por isso mesmo é que somos mais cobrados. Mas nós não somos melhores do que ninguém. A nossa carne é tão carnal quanto a carne de um crente que está no falso evangelho. A única diferença é que a gente conhece a verdade e está lutando contra essa carne que quer nos dominar. Enquanto que as pessoas do falso evangelho nem lutam contra a carne porque eles não estão vendo nada, ainda estão cegos. Estevão não está falando com os judeus comuns, ele está falando com os líderes religiosos, para você ver que o reflexo da igreja é o pastor, e o pastor é o reflexo da igreja. As pessoas que querem um falso evangelho, elas vão em busca dos falsos mestres, porque os falsos mestres vão abraçar as falsas doutrinas. Mas os falsos mestres também, eles só produzem falsas ovelhas. Porque só produz ovelha verdadeira de Cristo a verdade. O Senhor Jesus colocou no Evangelho de João, as minhas ovelhas conhecem a minha voz e me seguem. E a voz de Cristo é a verdade das Escrituras. Então, uma vez que você não prega a verdade das Escrituras, não é a voz de Cristo que é propagada nos lugares, mas é a voz do mundo. É por isso que o apóstolo João, na sua primeira carta, ele disse, olhe, cuidado, provai os espíritos e vede qual procede da parte de Deus. Meu Deus, será que as pessoas nessas igrejas pentecostais não sabem que precisam provar os espíritos para ver qual procede da parte de Deus? Porque já existe o espírito do anticristo que fala segundo o mundo e por isso o mundo ouve a eles. Porque as igrejas do falso evangelho estão tão abarrotadas e o carro-chefe do falso evangelho é dinheiro e milagres e curas. Esse é o carro-chefe de todo engano. Os sinais que o mundo quer ver. Sinais esses que levarão eles diretamente para o inferno. Pois esse é a marca do anticristo. Está escrito em 2 Tessalonicenses capítulo 2 que Deus deu poder ao espírito do engano para que produza tão grandes sinais e prodígios que, se possível for, enganassem os próprios eleitos, como está escrito em Mateus 24.
Deus deu poder para que engane essas pessoas dentro da igreja. Por quê? Porque eles não têm prazer na verdade. Eles têm prazer no seu próprio prazer. Eles só querem se deleitar nas suas próprias concupiscências. Eles entram na igreja para se sentirem bem, melhor, quererem uma melhora de vida e não para serem servos fiéis do nosso Salvador. Como o evangelho de hoje é diferente do evangelho que Estevão deu a sua própria vida por ele. É por isso que ninguém quer saber de evangelizar biblicamente. Evangelizar biblicamente é uma tarefa impossível. Evangelizar carnalmente, mundanamente, é muito fácil. Eu vou descobrir aqui qual é o seu problema. O seu problema é uma dor no joelho. Olha, se for para a igreja, Deus vai curar sua dor no joelho. Eu já evangelizei. Eu olho para uma pessoa e digo, seu problema é dinheiro. Olha, se você for para a igreja e for um dizimista fiel, ele vai fechar o céu do devorador que está pegando sua vida e ele vai te dar dinheiro. Olha que coisa boa evangelizar desse jeito. Mas evangelizar biblicamente é assim. Você quer seguir a Jesus? Renuncie a tudo, tome a sua cruz. Só assim você pode seguir a Ele. Quem é que vai seguir um homem? Sendo que para seguir ele precisa renunciar a tudo. Não, esse é o evangelho, não gostei não. Prefiro da outra igreja. As pessoas preferiam o judaísmo ao cristianismo. Sabe, hoje em dia existe uma idolatria por Israel dentro das igrejas evangélicas. Não é à toa que aquele falso pastor, por assim dizer, que eu não creio nem que ele é pastor, o mercenário Edir Macedo, ele construiu o templo de Salomão, ele bota um quipá na cabeça, ele botou uma barba deste tamanho, ele sai por aí fazendo um monte de rituais judaicos. Por quê? Porque é muito mais fácil a gente amar a religiosidade judaica do que a gente abraçar o cristianismo bíblico. O cristianismo bíblico exige que você bote tudo do lado de fora. O judaísmo só pede 10%. Aí você dá 10% da sua vida, 10% da sua atenção, 10% do seu tempo, 10% do seu dinheiro e os outros 90% é para você se deleitar. Olha que coisa boa! Mas o cristianismo bíblico diz, se você não nascer de novo, você não entra no céu. Se você não morrer, você não tem como receber a vida eterna. Se você não renunciar a tudo, você não é de Jesus. Perceba como o judaísmo é muito mais atraente do que o cristianismo. E o que a gente vê praticado hoje em dia em grande parte das igrejas evangélicas é o judaísmo. Onde as pessoas retornam para a lei e dizem, eu prefiro viver debaixo da lei judaica do que esse negócio de graça de Cristo, porque a graça de Cristo me exige muito mais. Estevão morreu porque ele acreditava na graça. E não porque ele acreditava no jugo da lei. Porque ele sabia, como todo cristão sabe, que a lei não pode salvar ninguém, só nos condenar. O único capaz de nos salvar é Cristo Jesus, o nosso Senhor. Ouvindo ele isto, enfureciam-se no seu coração. E é normal os líderes judaicos eles se enfurecerem com a gente. É normal os falsos pastores ficarem enfurecidos quando a gente desacreditar as suas falsas pregações. Muitas pessoas vêm até mim, hoje em dia menos, porque já sabem da minha postura, mas vinham cheio de sonhos e revelações, e eu digo, eu quero ver escrito na Bíblia. Não, mas Deus fala assim também, fala, mas tem que estar escrito na Bíblia. Não, mas só a Bíblia? Você percebeu que essa é a diferença daqueles que vão para o céu para aqueles que não vão? Para aqueles que vão para o céu, a Bíblia é suficiente. Ser suficiente significa que eu não preciso de mais nada a não ser a palavra de Deus. A grande questão é que muitas pessoas dizem que a Bíblia é a palavra de Deus, mas ela não é suficiente, elas têm que procurar outras revelações. Elas precisam dessas novas unções e novas revelações porque elas não se enquadram nessa realidade aqui. Então a gente quer sonhos, pessoas dizendo assim, olhe como aquele que foi trazido alguns anos atrás, que gosta de R$911. E ele dizendo assim, olha, Deus me entregou uma unção de prosperidade, aonde se você me fizer uma ligação agora e me dar R$911, eu vou abençoar a sua vida e tudo na sua vida vai prosperar. Como é isso? Onde é que está escrito isso na Bíblia? Não, porque Abraão, sim, você sabe, você conhece Abraão? Conheço Abraão, era um homem rico. Abraão não tinha nem onde reclinar a cabeça.
A terra que ele peregrinava de um lado para outro não era dele, ele veio como um peregrino numa terra estranha. Ele chegava e acampava aos seus lugares na terra dos outros, a ponto de sua mulher ser tirada dele 2 vezes pelos proprietários da terra onde ele parava com o seu gado. Isso é uma pessoa rica? Uma pessoa que teve que mentir 2 vezes para que a sua mulher não fosse causa de ele ser assassinado. Sara era tão bonita que ele ficava com medo de dizer que ela era a esposa dele, para que os reis locais não assassinassem ele para casar com Sara. Isso é uma pessoa rica e poderosa? Mas as pessoas não estudam a Bíblia, pegam passagens soltas e dizem: Abraão era rico, Isaac foi aquilo, ó, Jacó, tchá, é assim, prosperou. E por que a gente não vê ninguém falando que o crente tem que ser como Estevão, que o crente tem que ser como Paulo, que o crente tem que ser como Pedro, que o crente tem que ser como João, que o crente tem que ser como Tiago? Por que essa idolatria para o Velho Testamento, onde a gente despreza completamente o ser discípulo de Cristo? Mas Estevão, cheio do Espírito Santo. Meus irmãos, para você viver o Evangelho, você só vive o Evangelho se você estiver cheio do Espírito Santo. Se você não estiver cheio do Espírito Santo, você não vive o Evangelho. Se você não estiver cheio do Espírito Santo, você nem conhece o Evangelho. Porque é tarefa do Espírito Santo nos fazer conhecer o nosso pecado, a justiça e o juízo. Sabe quando é que a gente está achando a nossa vida dura demais? Ah, meu Deus, minha vida é tão difícil. Ó céus, ó vida, ó destino, sabe? Porque a gente não tem noção nenhuma do nosso pecado. Se a gente conhecesse só um pouquinho o quão ruim a gente ia dizer: meu Deus, como o Senhor é bom por não acabar com um miserável como eu, viu? A grande questão é um total desconhecimento por parte da igreja a respeito do que significa pecado. Ou do que significa a santidade de Deus. Como um homem pecador se relaciona com Deus santo. Só através do Evangelho. Por isso que o Evangelho é uma notícia tão maravilhosa. Mas, meus irmãos, enquanto a gente não for convencido pelo Espírito Santo do nosso pecado, a gente nunca vai conhecer o Evangelho. A primeira coisa, sabe aquelas pessoas: fui batizado no Espírito Santo, Digo, você conhece o pecado? Não, pecado não, conheço o poder, receba, sabe? Não, você conhece pecado? Você sabe que você é pecador miserável, está pregando para pecadores miseráveis? Não, é poder! Não, pare de palhaçada. Você conhece o pecado? Porque se o Espírito Santo veio sobre a sua vida, se o Espírito Santo foi enviado pelo Salvador para te regenerar, a primeira coisa que ele lhe convenceu é: você é um pecador miserável. Mas hoje em dia ninguém sabe o que é pecado. Por isso que fica todo mundo: ó, pai, eu não estou entendendo porque minha vida está tão difícil. Eu faço tudo tão certinho, as campanhas, os dízimos. Você está querendo comprar Deus? Você acha que Deus é algum mercenário que precisa do seu dinheiro? Aquele que deu a sua própria vida, aquele que criou todas as coisas do nada, ex nihilo, ele precisa do seu dinheiro para fazer alguma coisa? É essa mentalidade que você tem a respeito de Deus? Eu ouvi pessoas dizendo, certa feita, assim: olha, Deus precisa do seu dinheiro para botar papel higiênico na igreja do bom. Deus precisa do seu dinheiro? Para quê? Olha, sabe por que essa igreja está para cair? Porque o pastor não prega certo do dízimo. Deus precisa da gente. Ele precisa de você. Aquele que te deu a vida, te dá a respiração e tudo aquilo que você tem foi ele que te deu. Você está dizendo que essa pessoa, autossuficiente, todo-poderoso, precisa de alguma coisa. É isso que você está querendo me convencer? Não, pastor, você ficar colocando desse jeito, não é assim. Então é como? Deus não precisa da gente. É a gente que precisa dele. É por isso, meus irmãos, que ser cheio do Espírito Santo é algo totalmente diferente do que é pregado hoje em dia. Ser cheio do Espírito Santo para alguns é miar igual um gato. É imitar um leão. Ser cheio do Espírito Santo para alguns é ter a unção do riso e cair por aí dando gargalhada. Não, meus irmãos, ser cheio do Espírito Santo na Bíblia significa ter o fruto do Espírito de maneira viva e visível na sua vida. Amor, paz, alegria, benignidade, longanimidade, bondade, mansidão, fé e domínio próprio. Isso é ser um crente cheio do Espírito Santo. E não um crente que dá tchá, tchá, tchá e fala blá, blá, blá.
Essas pessoas, elas precisam ir lá no Juliano Moreira. Mas os crentes verdadeiros, eles adoram a Deus num culto racional, apresentando os seus corpos vivos, santos e agradáveis a Deus, que é o nosso culto racional. Igreja não é lugar de irracionalidade, mas igreja é lugar de uma racionalidade espiritual, onde nós não deixamos de ter uma compreensão, nós temos uma nova compreensão agora, baseada na palavra de Deus, que o Espírito Santo abre os nossos olhos para que a entendamos de maneira correta. Estevão tinha essa visão espiritual. Você não vê Estevão dando sapateado. Você não vê Estevão amaldiçoando, como os falsos profetas, eles amam amaldiçoar. Oi! Quem fala mal do meu ministério? Deus disse que ai daquele que tocar no ungido dele. Pô, meu filho, não tenha medo não, porque a pessoa que está dizendo isso, com certeza não é ungido. Porque ungido é igual a Estevão. O pessoal estava matando ele e ele estava perdoando quem estava matando ele. Isso é ser escolhido. É você ter o mesmo comportamento do seu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Agora uma pessoa está te maltratando e você está amaldiçoando ele, você não é crente. Crente não amaldiçoa, crente só abençoa. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava à sua direita. Meus irmãos, você precisa ver a glória de Deus. A glória de Deus não é igual à glória dos homens. Sabe? A glória dos homens é você chegar aqui num carrão e ter uma casona e convidar os crentes. Olha, agora é tudo por minha conta. Vou levar todo mundo aqui para o Boi Preto, porque Deus tem me abençoado bastante. E eu vou botar do melhor por meus irmãos crentes. Isso é para a glória de Deus. Isso não é glória de Deus. A glória de Deus é quando você tem uma visão correta desse Deus que merece toda a honra, todo louvor e toda exaltação. Glorificar a Deus significa se relacionar com Ele da maneira correta. Nada mais glorifica a Deus do que quando um crente tem uma visão correta a respeito desse Deus maravilhoso. Hoje em dia, eu podia pegar aqui a maioria de vocês e conversar alguns minutos, e a gente ficaria triste provavelmente. Porque a maioria não conhece a glória de Deus. Muitas vezes a gente acha que Deus é glorificado em me dar algo material. Absolutamente a gente não vê isso na Bíblia. A glória de Deus está em os cristãos mostrarem para o mundo o quão diferente nós somos do mundo. A glória de Deus está no fato dos cristãos serem o único grupo de pessoas que suportam coisas que ninguém suporta. É por isso que Paulo diz, eu posso tudo naquele que me fortalece. É por isso que Paulo diz, somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Estevão entendia isso, ele não estava com medo de morrer. Ontem eu tive uma experiência que eu só tive há anos atrás, que eu achei que eu ia morrer ontem. E aí eu fui orar. Você vê, a gente só ora quando acha que vai morrer, né? E aí eu fui orar. E eu disse, Senhor, eu vou morrer, Senhor. E minha vida não está glorificando o Senhor em nada. Às vezes a gente acha que porque a gente prega a palavra de Deus, a gente é alguma coisa. Meus irmãos, pelo amor de Deus. Às vezes a gente acha que porque a gente dá um dinheirozinho, a gente é alguma coisa. Será que a gente não vai entender nunca que o Senhor espera de nós é o nosso corpo vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional? O que o Senhor espera de nós é que a gente nos entregue completamente a Ele, a ponto de que se você é casado ou casada e o seu marido descrente diz, ou sou eu ou é Jesus, você diz, é Jesus, já ganhou de você. Não, mas nessas horas os maridos ímpios e as esposas ímpias, elas viram doutores em Bíblia. Não, mas Jesus, ele fala da família. Ele diz que a esposa tem que ser submissa, diz que o marido tem que amar a mulher de qualquer jeito. E aí, o que é que você me diz? Eu digo o seguinte, Deus está no primeiro lugar. Se você aceitar o segundo lugar, a gente vai ter um ótimo relacionamento. Mas se você quiser tomar o lugar de Deus na minha vida, você já perdeu.
Jesus disse que aquele que amar mais qualquer outra pessoa do que a ele, não é digno dele. A igreja está cheia de pessoas que amam seu marido e sua esposa mais do que a Deus. A igreja está cheia de pessoas que amam mais os seus filhos do que a Deus. A igreja está cheia de pessoas que amam mais os seus empregos do que a Deus. A igreja está cheia de pessoas que amam mais a si mesmo do que a Deus. E essas pessoas não são de Deus ainda. Porque para que você seja dele, você tem que ter esse comportamento aqui. Deus está em primeiro lugar. Só assim para a gente compreender a vida de um homem como John Bunyan. Onde ele tinha 4 filhos, e ele não era uma pessoa rica, muito pelo contrário, ele era pobre, ele era um ferreiro. E ele foi para a prisão justamente porque ele não tinha licença para pregar. Naquela época, na Inglaterra, só podia pregar aquelas pessoas que fossem autorizadas, porque a religião era estatal. Só as pessoas que fossem autorizadas pelo Estado é que poderiam pregar. E como ele era uma pessoa humilde, que não teve grandes recursos, que teve uma experiência muito forte com Deus, que buscou conhecer a Deus, ele pregava e as pessoas foram lá e denunciaram ele, e ele foi preso. Mas ele era um homem tão de bem, era um homem que procurava imitar tão a Cristo, que as pessoas disseram assim: olha, João, a gente vai deixar você sair, você não faz mal a ninguém, rapaz. Só basta você prometer para a gente que você não vai pregar mais. Ele disse: eu prometo para vocês que assim que eu sair daqui, a primeira coisa que eu vou fazer é pregar. Ô João, você não está querendo me ajudar a te ajudar. Sabe aquela conversa bem mundana? Me ajude a te ajudar. E o pessoal diz: ô João, promete aí, João. Vamos lá, promete aqui. Eu disse: eu não posso prometer porque eu não posso mentir. O crente, o sim é sim, o não é não. E deixa eu lhe dizer uma coisa só para a história ficar ainda mais emocional. Ele tinha uma filha que era cega. Hoje em dia, pessoas com deficiências visuais já é muito difícil para essas pessoas terem uma vida, uma rotina normal. Imagine isso há anos, há centenas de anos atrás. A sua esposa agora, com 4 crianças, durante 12 anos, tendo que suportar esse fardo, porque o seu marido não renunciava ao amor por Cristo. Sabe? Ó, pai, não, Cristo não quer que sua mulher e seus filhos passem necessidade, não, rapaz. Já viu um negócio desse? Pode não, rapaz, você não prega. Pronto, vamos fazer o seguinte: você não prega em público, ó. E aí você fica lá com sua família, vai ser crente numa igreja dessas que é autorizada pelo Estado. Aí, ó, Cristo é muito mais feliz com você nisso. Será que é? Então Estevão devia fazer o seguinte: ele devia botar o rabinho entre as pernas e de pedir desculpa para o Sinédrio e ir embora. Porque o Estevão era um camarada que dava a sua vida. Imagine a falta que ele fez. Ele era o líder dos diáconos lá, só tinham 7 diáconos. Ia ficar faltando ele lá, morto. E agora? Jesus está precisando dele. Jesus não está precisando de ninguém, meu filho. Ele nunca precisa de ninguém. É a gente que precisa dele o tempo todo. Não tente salvar a sua vida. Não se engane, irmãos. Olha, o nosso coração é enganoso. Quando nós vivemos a nossa vida de maneira emocional, a tendência é que a gente seja um escravo do diabo. Por isso que a Bíblia diz que enganoso é o coração e mais perverso que todas as coisas, quem o compreenderá? A gente vê pessoas na igreja que dizem: Deus! Oh Senhor, eu sei que o Senhor ama a família, por isso que eu estou esperando que meu marido volte. Você está esperando o quê? Não, eu sei que ele vai voltar. Você sabe, você é adivinho. Como você sabe, ó mulher, que salvará o teu marido? Essas palavras não são minhas, são do apóstolo Paulo para a igreja do Coríntios. Seu marido é descrente, saiu de casa? Vá buscar a Deus. Esqueça dele. É isso que a Bíblia mostra. Ah, mas isso é muito duro. Esse homem parece que não tem sentimento. Quem me conhece sabe que não existe pessoa mais emocional que eu aqui nessa igreja. Mas Deus sabe que as nossas emoções, elas sempre nos atrapalham nas nossas escolhas. Todas as vezes que a gente permite que o nosso coração mande na nossa vida, a gente só escolhe coisa errada. É por isso que o culto é racional e não emocional.
É por isso que nós somos libertos da prisão do mal pelo conhecimento da verdade e não por uma vinculação emocional com essa verdade. Não, você conhece. Não é você ficar arrepiado no culto, alguém botou a mão na sua cabeça, você caiu, se arrupiou todo. Poder. Não. Sabe como é que vem a libertação do mal? Conhecendo a verdade. E conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Estevão sabia disso e ele não abria mão da verdade. Nem por uma falsa unidade, nem querendo mostrar um falso amor, porque o amor só vale se for em verdade, e a unidade só vale se for em verdade também. Nós não coadumamos com a mentira, nós não nos associamos com nenhuma forma de mentira. Eles, porém, clamando em alta voz, taparam os ouvidos e unânimes se arremeteram contra ele. Você percebeu que a gente vai pregar para pessoas que vão tapar os ouvidos? É claro. Ah, então por que pregar? Sabe aquele movimento pragmático? O pragmatismo é uma corrente que diz que o importante é o resultado. Os meios não importam, o importante é o fim que aquilo vai alcançar. Então, por exemplo, eu quero ganhar 100 almas para Jesus. Já pensou? Eu ganhando alma para Jesus, eu não ganhei a minha, mas tem gente que acha que ganha alma para Jesus. Então, vamos lá. Eu quero ganhar 100 almas para Jesus. Eu não tenho dinheiro, mas eu conheço um político que está atrás de voto. Então, eu vou me associar com ele. Ele vai patrocinar a minha campanha evangelística. E eu vou evangelizar um monte de gente e vou ganhar 100 almas para Jesus com um político falso, pregando mentiras também no mesmo púlpito que deveria pregar a verdade das Escrituras. Mas Jesus vai se alegrar porque eu consegui 100 almas. Você não conseguiu a sua? Como é que um guia cego pode orientar pessoas? Se você mesmo está cego, você não pode ajudar ninguém. Antes você tem que recobrar sua visão para que você possa orientar aqueles outros. E é isso que a Bíblia nos mostra. Que não existe nenhum tipo de associação. Muito pelo contrário, quando a igreja começar a ser luz, o mundo vai odiar mais a gente. Quando a gente começar a ser o sal dessa terra, como deveremos ser, o mundo vai odiar ainda mais a gente. Porque eles vão ver o que deveriam ver hoje, Cristo na sua vida. Você sabe por que o mundo não te odeia? Porque Cristo não está na sua vida. Mas quando Cristo estiver na sua vida, o mundo vai te odiar. Eu não estou dizendo que todas as pessoas do mundo vão te odiar. Porque muitas pessoas que estão no mundo vão se converter através, inclusive, da sua própria vida, do seu testemunho, da sua pregação. Mas o mundo, a gente fala, esse sistema que governa todo mundo, esse sistema que está debaixo de dinheiro, de poder, de prosperidade, de vaidade, esse sistema que impera em todo o globo terrestre, é esse sistema que quer oprimir e matar o crente. E é contra esse sistema diabólico que nós lutamos, não contra seres humanos como nós, que estão apenas sendo enganadas pelo mal. Nós não temos raiva dos pregadores da prosperidade e nem temos raiva dos crentes dessas falsas igrejas. A gente tem misericórdia. A nossa raiva é contra o príncipe deste século, que tem cegado os incrédulos e que tem usado eles para a concretização dos seus planos. E é por isso que Estevão não tem raiva daquelas pessoas que estão o agredindo. Estevão tem amor e misericórdia. Meus irmãos, e deixa eu lhe dizer algo. O amor e a misericórdia, eles só vão te acompanhar se você confiar em Deus. Sabe, tem muitas pessoas que querem imitar Sadraque, Mesaque e Abidnego. Sabe, aqueles homens que foram lançados na fornalha? Olha, eu não tenho medo desse negócio de morrer, não. Eu entro mesmo lá, arma a boca. Se um traficante quiser botar a arma na minha cabeça e disparar, eu digo, dispare, porque eu tenho certeza que Deus não vai deixar a bala sair. É mesmo? Você tem certeza? Pois no negócio de Estevão, ele deixou a bala sair, viu? Ô pastor, não fale isso não, o senhor está tirando a minha fé. Eu estou tirando a sua fé com a palavra de Deus? Se aquela pessoa soubesse que existia alguma probabilidade da bala sair e dele morrer, na hora ele pensava duas vezes, então não vou não. Deus não está nesse negócio. Já viu Deus querer a morte de um queridinho dele? Me diga uma coisa, se você é queridinho dele, Deus vai querer você mais perto ou mais longe dele?
Eu conheço um queridinho na Bíblia, o nome dele é Enoque. E Enoque andava com Deus, e Deus levou ele lá para o andar de cima. Lá em Hebreus, no capítulo 11, ele diz que existiam homens, os mártires, os primeiros mártires. Sabe por que Deus levou eles da mesma maneira que Estevão? Porque a terra não era digna deles. É o que está escrito lá em Hebreus, no capítulo 11. Homens que deram a sua própria vida, a terra não era digna de receber a eles. Se você realmente é um queridinho de papai, ele vai te levar mais cedo lá para o céu. Lá é lugar dos queridinhos de papai, não a terra que vai ser destruída. Nós ficamos aqui com um propósito de fazer esse Deus maravilhoso conhecido através da nossa pregação e do nosso testemunho. Nós não ficamos aqui porque papai do céu nos ama. Se papai do céu nos ama, a grande certeza é que ele vai nos levar para perto dele. E não que ele vai nos dar 300 anos aqui na terra, sem dor de cabeça, sem dor de dente, sem dor no tornozelo. Eita, vejo assim, ó, essa dor não me pertence, sai a dor. Não, gente. A gente glorifica a Deus com toda a nossa força. E lançando-o fora da cidade, o apedrejaram. Eu já expliquei para vocês o apedrejamento. Você pegava uma pessoa que ia ser apedrejada e você lançava ela de um lugar alto. E se aquela pessoa não morresse com a queda, todo mundo pegava a pedra e lançava nela até ela morrer. Era assim o apedrejamento. Por isso que a expressão, e lançaram ele para fora. Meus irmãos, eu quero dizer algo para você. Pastor, só faz piorar. Pois é, o negócio é forte. A maioria de nós aqui essa manhã somos muito parecidos com Saulo de Tarso. Temos visto as injustiças no mundo. Temos visto o falso evangelho avançando no mundo e a gente não faz nada para mudar isso. Muito pelo contrário, tem guardado a capa daqueles que pregam o falso evangelho. Sabe quando você diz, não, ele prega o falso evangelho, mas é meu amigo. Ele prega o falso evangelho, mas é uma pessoa boa, rapaz. Saulo de Tarso. Está vendo o pessoal fazendo coisa errada? Sabe por que eu estou falando isso? Porque Saulo de Tarso, a Bíblia nos ensina que ele era aluno de Gamaliel. Pense, era como se ele tivesse PhD em direito. Ele conhecia dos direitos. Ele fazia o irmão Ricardo, que é um gênio, parecia um estudante primário. Ele conhecia a lei mais do que ninguém. E ele está vendo aquele negócio lá, rapaz, não pode matar o camarada desse jeito, tem que julgar ele. E se ele tiver que morrer aí, a gente até mata, porque o apedrejamento está escrito na lei. Mas antes precisa de um julgamento. Então vamos fazer um negócio da maneira certa. Que nada, meu filho, vai apedrejar, pode botar a capa aqui que eu tomo conta. Sabe? Cuidado. Porque a Bíblia vai dizer que a gente não aceita injustiça. Aí talvez você diga, eu também, pastor, eu não aceito injustiça não. Eu sou um camarada assim, que se tiver uma mulher e o homem der uma bifa na mulher, eu chego lá e dou uma pedrada na cabeça do homem. Eu não gosto de injustiça. Ah, você não gosta de injustiça desse jeito. Eu sou assim. Outro dia o Silas me chamou para ir para Brasília, eu parei tudo e fui lá contra a PL 122. É 122? Né? 122, né? Eu fui lá que eu não gosto de injustiça. Não, gente, a injustiça que ele está falando é a injustiça do mundo, que é contrário à justiça de Deus. A justiça de Deus é o simples fato de Deus ter dado o seu Filho ao mundo para que os seus eleitos fossem salvos. Acreditar na justiça, não acreditar na injustiça, significa que você dá a sua própria vida para que um eleito seja alcançado. Um só. Estevão está morrendo aqui, mas Saulo vai nascer daqui a algum tempo. Perceba, meus irmãos, como é importante o seu zelo pela sã doutrina e o seu zelo pelo seu testemunho bíblico. Talvez para você não seja mal nenhum contar uma mentirinha. Talvez para você não seja mal nenhum você fazer um pecadinho assim, mas as pessoas estão vendo ao seu redor. As pessoas sabem quem você é, muitas vezes mais do que você. E é por isso que o nosso testemunho é tão importante, ele precisa ser como a palavra de Deus. Muitas pessoas dizem que o testemunho é mais importante que a palavra, eu não concordo.
O testemunho e a palavra, eles são igualmente importantes. Porque se eu prego de um jeito e vivo de outro, eu sou um hipócrita. E se eu vivo de um jeito, se eu vivo de um jeito e prego de outro, eu sou uma pessoa insensata. Como é que eu sei que eu tenho que fazer isso e não faço? Então, absolutamente, meus irmãos, nós precisamos nos converter dos nossos maus caminhos. Precisamos ter como referencial aquelas pessoas que seguiram a Cristo de perto, tão de perto, que teve uma morte parecida com a do nosso Salvador. As testemunhas deixaram as suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo e apedrejavam Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhes impute este pecado. E com estas palavras adormeceu. Sabe, o pessoal que estava trazendo dor para Estevão, o pessoal que estava sendo injusto com Estevão, ele estava orando por eles. Ele não estava orando como os crentes: ai Deus, desce o machado da matança, mata esses meus inimigos. Deus, quebra os dentes daqueles que não te amam. Ó Deus, desce fogo do céu e mata esses miseráveis tudo. Não, a oração de Estevão era diferente. Pai, não imputa esses pecados a ele. Isso é tão diferente, né, para o nosso contexto. Quando se uma pessoa faz qualquer coisa para a gente já quer logo fazer algo contrário contra aquela pessoa. E muitas vezes a gente usa a Bíblia para isso, sabe? Eu fico triste com os irmãos que dominam provérbios e um monte de texto. Não, mas está escrito aqui que é assim, assim, assim. E por que não sabe essa passagem? Eu não conheço essa passagem. Só conhece. Oi! O insensato tem que arrumar uma pedrada na cara dele. Olha, o fulano de não sei o que, fogo do céu e queima ele. A igreja está cheia desses doutores da lei, que amam seus juízes. Mas juiz a gente só tem um, que é Deus. É Ele que julgará todas as coisas e todas as pessoas. A nós cabe apenas ser parecido ou não com o nosso Senhor. Sabe a maneira que a gente tem de confessar o Senhor Jesus? Tem muita gente que aqui hoje em dia é menos, porque as pessoas já conhecem o nosso credo, mas as pessoas dizem: eu quero confessar Jesus. Você quer confessar Jesus? Então viva como Jesus. É assim que você confessa Ele. Sabe, quando você estiver num lugar e a pessoa lhe der um chute, você quer confessar Jesus? Diga: eu te perdoo, meu irmão, vá em paz. Sabe, você quer confessar Jesus? Então quando você estiver no ônibus, que a pessoa te roubar a carteira e o seu celular está escondido, você diz: ô meu irmão, você esqueceu o celular, toma ele aqui, ó. Você quer confessar Jesus? Então faça como Jesus. Porque confessar Jesus na frente de uma igreja, levantar um braço, cuidado só que você tem que ter é passar desodorante, para não passar vergonha, né? Então você levanta um braço assim e diz assim: ó, eu confesso Jesus, meu oficial em Salvador, e o Senhor... Eita, confessou a Jesus. Aí quando ele está sentando na cadeira, outra pessoa sentou na cadeira: meu irmão, sai do meu lugar, rapaz, eu só confessei a Jesus, mas não sou besta. Está cheio de gente na igreja que diz assim: eu sou crente, mas eu não sou abobado, eu conheço o meu direito. Que confissão é essa maluca? Confessar Jesus é ter o mesmo comportamento que Jesus teve. E foi isso que Estevão fez. A mesma frase que Jesus pronunciou na cruz, Estevão pronuncia no seu apedrejamento: Pai, não impute a eles esse pecado. Você é capaz de perdoar todas as pessoas que você está com raiva aqui hoje? Meus irmãos, porque eu não vou dizer para vocês que eu tenho um espírito de revelação. Deus me diz assim. Tem gente que precisa liberar perdão aqui. Não preciso disso. Eu sei que tem muita gente aqui que está com raiva de outras pessoas. E você precisa perdoar. Como você sabe de... Rapaz, esse pastor é espiritual. Ele sabe. Não, eu sei porque a palavra de Deus é que diz. E eu creio nela. A gente precisa perdoar. Perdoe Dilma pelo que ela fez lá em Passadina. Perdoe os políticos corruptos que têm roubado dinheiro, que têm assassinado muitas pessoas. Perdoe.
Ô pastor, por que você não está falando disso? Porque a maioria de nós ama falar mal dos políticos. Sabe por quê? Porque a gente não perdoou eles. Ai, tem que perdoar até os políticos, é? Pois é, até eles. Tem que perdoar todo mundo. Você tem que perdoar todo mundo. A sua expressão e a minha expressão tem que ser essa, para todas as pessoas que de alguma forma prejudicam a nossa vida. Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Ah, mas ele não merece o meu perdão. E você merece o de Deus? Você merece o perdão? Mereço sim, olha. Eu vou para a igreja, eu me mandizei, eu dou um dízimo, você vai dizer que eu não mereço o perdão de Deus? Ah, então quer dizer que você merece o perdão de Deus por essas 3 coisas ridículas. A gente não merece o perdão de Deus. Por isso que a gente tem que perdoar. Ah, pastor, mas são coisas duras que fizeram comigo. Mas será que foram mais duras do que fizeram com o Filho de Deus? Será que alguém já te tratou de uma maneira assim? Te apedrejou? Meu irmão, se tivesse te apedrejado assim, você não estava aqui sentado, você estava morto. Perdoe. Perdoe dessa forma. Olha, eu perdoei, só um quero perto de mim. Perdoe. O perdão, ele é a consequência de uma visão espiritual bíblica. Quando você tem uma visão que aquelas pessoas que te fazem mal é porque elas estão sendo instrumentos do diabo na sua vida, fica mais fácil perdoar. Jesus estava vivendo um momento difícil do seu ministério, onde o seu ministério estava dando uma grande virada. O ministério de Jesus teve 3 etapas. Uma etapa que ele era desconhecido, que ele estava chamando os seus discípulos. Depois uma etapa que ele ficou muito conhecido e todo mundo queria seguir a ele. Depois uma etapa de que todo mundo foi abandonando ele, por causa da pregação que ele fazia. E nessa passagem, da 2ª para a 3ª etapa, ele está dizendo que era importante que ele sofresse muito e que ele fosse morto em Jerusalém. E Pedro aparece e diz, de maneira nenhuma eu vou deixar que isso aconteça. Olha, Jesus, para de falar essas bobagens, Jesus. Jesus olhou para Pedro e disse, para trás de mim, Satanás. Ele não falou para trás de mim, Pedro. Eu sei quem está te usando, Pedro. É Satanás. Não estou com raiva de você, Pedro. Eu estou aqui lutando contra o inimigo das almas dos homens, que é o diabo. É por isso que quando as pessoas nos fazem mal, elas não são nada mais do que instrumentos do maligno na nossa vida. É por isso que a gente não tem que guardar rancor no nosso coração contra as pessoas que nos fazem mal, porque a gente tem que orar por elas. Elas não têm aquilo que a gente tem, que é a graça de Deus. Senhor, tem misericórdia daquele homem, Senhor, ele está brincando de ser crente. Pensou se o Senhor voltar hoje, Senhor, vai morrer, ele vai para o inferno, Senhor. Sabe, essa visão bíblica muda tudo no nosso relacionamento com as pessoas. A gente enxergar que essas pessoas estão amaldiçoadas, e não é por uma macumbeira qualquer, é amaldiçoados por Deus. Essas pessoas que confiam no homem, que confiam em falsos deuses, é o próprio Deus que amaldiçoou elas. Ele diz, maldito o homem que confia no homem. Então, meus irmãos, essa é a visão que Estevão tinha, por isso que ele perdoou aquelas pessoas, porque ele olhava e ele podia ver o diabo rindo. Estou conseguindo fazer com esses bobos tudo o que eu quero, colocando eles contra o servo de Deus. Estevão via e cria. E por isso ele olhava para aquelas pessoas e ele tinha misericórdia delas, e não raiva. Porque a gente não deseja que as pessoas que nos fazem mal vão para o inferno, a gente deseja que eles se convertam e sejam salvos. Com estas palavras ele adormeceu. Olha que coisa linda. Normalmente, a morte por apedrejamento é uma morte muito sofrida. As pessoas morrem em decorrência dos traumas. A pessoa arruma uma pedra, quebra o seu braço, dor. Arruma outra pedra, quebra a sua perna, dor. Arruma a sua pedra, outra pedra abre o seu crânio, dor. Arruma uma pedra, bate na caixa do seu peito, dor, falta de ar. As pessoas que morriam apedrejadas sofriam muito e agonizavam muito. Mas Estevão dormiu. Sabe, tem uma paz num momento desse.
a gente vê a mesma coisa acontecendo com o nosso Senhor Jesus Cristo. Uma das mortes também mais agonizantes era a crucificação. Eu estive estudando a crucificação e, segundo os médicos, a crucificação, as pessoas morrem por asfixia. Falta de ar, é como se estivesse se afogando. Mas Jesus morreu tranquilamente, ele entregou o seu espírito. Perceba que foi no momento da morte de Jesus que aquele centurião que estava acostumado a ver um monte de gente crucificada disse: verdadeiramente esse homem era o Filho de Deus. Porque ele viu a maneira pacífica e tranquila que Jesus morreu na cruz. A mesma coisa Estevão aqui. Enquanto muitas pessoas morriam agonizando, Estevão morreu tranquilamente. Esse é o tipo de morte que a gente quer morrer, gente. Ô pastor, eu não quero morrer não. Olha, tá amarrado esse negócio de morte. Morte o quê, rapaz? Sou jovem. Eu só tenho 47, eu sou jovem. Só tenho 85, sou jovem. Eu só tô com 115, eu sou jovem, né? Ninguém quer morrer. Você chegar num hospital para evangelizar uma pessoa que é um paciente terminal e dizer: meu irmão, que você tenha uma morte como a de Cristo e que você vá para o céu, que a sua morte seja como a de Estevão. Está amarrado. Aí você vem aqui para dizer mal agora, tira ele do meu quarto. Ninguém quer morrer. Como assim? Todo mundo vai morrer. Quando eu era da idade de minhas filhas, eu já comecei a ficar com medo da morte. Só que hoje em dia eu vejo que a gente não precisa temer a morte. A morte não pode fazer nada com os crentes. A morte tem medo dos crentes. Sabe? Vai ter uma época que a morte vai querer tirar a vida das pessoas. E as pessoas vão querer, morrer e a morte vai fugir delas. Porque até a morte só faz o que Deus manda. A morte para o crente é igual um carro. Ele vai levar a gente para o lugar que a gente quer ir. O crente é um morador do céu que está passando um tempo aqui na terra. Se verdadeiramente somos cristãos, fomos recriados para viver no céu e não na terra. E todo o tempo que a gente passa aqui na terra, pode ser 5 anos, pode ser 50. Todo o tempo que a gente passa aqui na terra é uma peregrinação em direção à nossa real morada, que é no céu. É por isso que o crente não teme a morte, o crente abraça a morte. Eu estava estudando para a pregação de hoje, e tem um livro muito bom de John Knox, se eu não me engano, Os Mártires Cristãos, na época onde se perseguiram as pessoas por professarem a fé bíblica, onde a religião era um produto do Estado, onde a Igreja Católica era extremamente poderosa, milhares de cristãos morreram queimados na fogueira, e uma dessas pessoas que foge agora à memória o nome dele, mas tem o nome dele no livro. Ele estava indo, as pessoas, teve uma fase da Inquisição que as pessoas morriam queimadas, se fazia uma grande fogueira, colocavam uma estaca de madeira no meio, prendiam essa pessoa na estaca para que ela não corresse e acendiam a fogueira e aquela pessoa era queimada viva. Era assim que morreram grande parte dos mártires cristãos. E um desses mártires estava sendo enviado da prisão para o lugar onde ele ia ser martirizado. O martírio normalmente era em praça pública, para todo mundo ver e temer. E aí as pessoas estão vendo, e o verdugo, aquela pessoa que era responsável por matar, era o responsável por armar a fogueira, apedrejar, botar a pessoa lá presa, esse algoz. A pessoa está indo, ele disse assim: olha, eu te amo, viu? Como assim você me ama? Eu falei: matar, rapaz, fique quieto. Eu te amo, eu quero dizer, você vai me matar, mas eu te perdoo. E estou orando a Deus para que Ele não coloque na sua conta o meu assassinato. É que a pessoa diz: você está falando isso da boca para fora, que você está querendo que eu te solte, rapaz, para você correr. Ele disse: eu vou lhe provar que você está enganado. Ele foi, abraçou e deu um beijo no verdugo antes de morrer. Para que você saiba que o que eu estou falando para você é verdade. Eu amo você. Eu sei que você está fazendo isso por ignorância. E eu sei também o lugar que eu vou. Você não está fazendo nada de mal para mim, você está me levando para o céu. Será que algum dia a gente vai ter essa visão? Ou será que a gente vai ficar o tempo todo tentando prolongar a nossa vida terrena aqui? Para quê? Só para viver um deleite? Será que o céu não é muito melhor do que pensamos ou imaginamos?
Muitas pessoas amam a ideia, sabe, um dos lugares mais maravilhosos para você viver é a Suíça. Diz que lá o negócio é bom, não tem ninguém que passa fome. Se você ficar doente, o Estado dá tudo para você. Você quer ter filho, o Estado paga para você ter filho. Olha para isso, rapaz. Já pensou? Se eu fosse morar lá, eu ia ganhar dinheiro, viu? Mas é um dos lugares onde tem o maior índice de suicídio. Porque o fato de você ter um país organizado, civilizado, o fato de você ter ruas extremamente asfaltadas, não ter corrupção e ter dinheiro sobrando, isso não é sonho para ninguém. O que Deus tem preparado para aqueles que Ele ama é muito melhor do que qualquer coisa que a gente vê aqui na terra. É por isso que Estevão não está triste por deixar a terra. Ele está, olha, eu vou chegar lá na frente de todo mundo. Estou chegando, viu? Num livro que a gente leu e que a gente até passou aqui o desenho, O Peregrino, Cristão, que é o personagem desse livro, foi escrito por John Bunyan, que a gente falou na estante. Cristão, ele é preso em uma cidade chamada Feira das Vaidades, junto com um companheiro dele de jornada chamada Fiel. E Fiel morreu por amor ao Evangelho. Só que quando o cristão está lá, o cristão estava preso para ser morto depois de Fiel, mas ele consegue fugir milagrosamente. Ele vê Fiel, passando por cima assim, numa carruagem daquelas de fogo, e chegando no céu antes dele, ele diz, olha, aquele camarada que é esperto, ele está chegando lá antes da gente. Por isso que o apóstolo Paulo, quando ele escreve a sua última carta para Timóteo, ele já sabia que ele ia morrer. Ele estava preso lá em Roma, ele já sabia que a sua morte era certa, e ele diz, eu combati o bom combate, eu acabei a carreira, e eu guardei a fé. Meus irmãos, eu quero desafiar vocês a praticarem um exercício em casa essa semana. Essa semana, eu não vou cobrar de ninguém, porque quem cobra é Deus, mas essa semana, no próximo domingo, se Deus permitir, eu vou relembrar vocês a atividade que eu passei para vocês agora. Quando você morrer, qual seria a frase que você queria que tivesse escrita na sua lápide? É o que algumas pessoas chamam de epitáfio. São as últimas palavras de um homem, como ele gostaria de ser lembrado. Não vale copiar o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo que disse, eu combati o bom combate, eu acabei a carreira, e eu guardei a fé, e eu sei que a minha coroa, ela está lá guardada para mim, eu sei que o meu Senhor é poderoso, e o meu depósito, tudo aquilo que eu fiz para Ele, está guardado para mim lá no céu. Mas e quando você morrer? O que vai estar escrito na sua lápide? Será que você vai morrer como Judas? Que a grande recordação de Judas foi o traidor. Será que você vai morrer como Ofni e Finéias? Os filhos de Eli, que era o sumo sacerdote lá de Israel, que eles eram conhecidos por roubarem as ofertas e por se prostituírem com as mulheres de Israel. Será que você vai ser lembrado como os filhos de Arão, que morreram porque quiseram acender fogo estranho no altar do Senhor? Será que você vai ser lembrado como o sacerdote Uzá, que segurou a arca da aliança e que foi morto instantaneamente por Deus? Ou será que você vai ser lembrado como aquele povo no Egito, que mesmo sendo retirado pela mão poderosa de Deus do Egito, todos pereceram no deserto porque não creram no Deus que os libertou? O que será que vão dizer a seu respeito depois da sua morte? Pense nisso essa semana. Viva a sua vida como se você fosse morrer daqui a alguns instantes. Porque uma hora você vai estar certo. Ontem eu passei bem perto da morte. Eu achava que eu ia morrer. E eu pensei muito a respeito dessas coisas que eu estou falando com vocês. E ontem eu cheguei à constatação que a minha vida não estava glorificando a Deus. E eu espero, com esse pouco tempo que Deus tem me dado, agir de uma maneira que glorifique a Ele. O que mais Deus espera de você é que dos seus lábios saiam verdades. Meus irmãos, mais uma vez eu vou clamar a vocês, leiam a Bíblia. Conheçam e amem a verdade de Deus. Não se associem com os mercenários e nem com aqueles que vão contrário à palavra de Deus. Não ache que tudo é legal, que tudo é de Deus. Não ache que toda a igreja é igual.
Não ache que todo aquele que diz que é crente é crente. Pelo amor de Deus, leia a Bíblia. Você vai ver na Bíblia que nem todos aqueles que estão de Israel são israelitas. Você vai ver na Bíblia que está escrito que ainda que os descendentes de Abraão fossem como as areias do mar, somente o remanescente fiel é que será salvo. Leia, creia e viva e morra por esse Senhor. Vamos orar. Pai, nós te rendemos graça pela manhã de hoje. Que o Senhor possa agir nas nossas vidas, Senhor. Nós somos totalmente dependentes de Ti, Senhor, para tudo. Só o Senhor sabe o quão falhos somos e pecadores. Nos ajuda, meu Pai. Nos ajuda a fazer as coisas da maneira certa, Senhor. É tão difícil para nós fazer coisas simples que glorifiquem a Deus. Ó Deus, coisas simples como a nossa refeição. Muitas vezes só nos preocupamos com aquilo que vamos comer e não nos preocupamos com o próximo. Meu Deus, muitas vezes só nos preocupamos com aquilo que vamos vestir e não nos preocupamos com aqueles que não têm vestimenta. Muitas vezes nos preocupamos com os nossos pagamentos e não nos preocupamos com aquele que não tem nada para pagar, Senhor. Ó Deus, nos dai um coração misericordioso, Senhor, para que tenhamos misericórdias uns dos outros, Pai. Nos ajuda, Senhor, a perdoar, porque isso é tão difícil para a gente. Nós somos tão detalhistas com o próximo e com a gente abre mão de qualquer coisa. Oh meu Deus, como nós cobramos as pequenas coisas dos outros e os nossos pecados nós fechamos os olhos para eles, Senhor. Oh Deus, nos ajuda a tomar conta de nós mesmos e da doutrina. Nos ajuda, Senhor, porque nós declaramos que sem Ti nada podemos fazer, Pai. A parte de Ti nada somos, Senhor. Mas nós confiamos na Tua graça, a Tua graça que nos reuniu aqui nesta manhã, a Tua graça que nos deu essa palavra para que ouvíssemos e crêssemos nela, a Tua graça, Senhor, que tem sido abundante nas nossas vidas, não permitindo que nós venhamos a voltar para o mundo e fazer as mesmas coisas de antes. Mas, meu Deus, que não seja só isso, Senhor. Nos faz uma nova criatura, que tudo seja feito novo na nossa vida, que nós possamos amar como Cristo amou, perdoar como Cristo perdoou, viver como Cristo viveu, Senhor. Nos ajuda, Pai. Nos ajuda a fazer todas as coisas para a Tua glória.